Olá, bom dia. Estamos começando mais um 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar com vocês sobre o mestre dos mestres, o grande mestre, né? Jesus, o Cristo. Ele foi enviado por Deus para a salvação do mundo, não é? João 3,16 fala muito claro sobre isso, não é? Mas eu não queria que você ficasse pensando apenas nas palavras de Jesus. Muitas pessoas se apegam apenas nisso. Eu não estou dizendo que seja errado, tá bom? É legal você ouvir as palavras de Jesus e praticar. Mas também eu gostaria que você atentasse para as atitudes de Jesus, para como ele agia, como ele andava, não é? Aonde ele dormia, com quem ele dormia, e essas coisas todas, com quem ele ia para o monte, com quem ele orava, tudo isso é muito importante para nossas vidas. Nós muitas vezes nos apegamos apenas nas palavras, mas Jesus ele não veio apenas para ser mestre na palavra, mas nas suas atitudes, no seu modo de viver, no seu modo de ver a vida, não é? Lógico que eu não tenho a intenção aqui de extinguir esse assunto em 5 minutos, não é? Não dá. Precisaria de pelo menos uns 1.005 minutos para poder falar alguma coisa sobre Jesus. Eu quero apenas dar uma pincelada e fazer você se tornar curioso e pesquisar, tá bom? Hoje você tem esses meios, essas ferramentas para tudo isso, ok? Então, não é? Muitas pessoas acham que Jesus ele era uma pessoa assim bobinha, né? Uma pessoa que podia ser enganada e tal, e não, quando você lê e você vê as atitudes dele, também ele não era isso, ok? Não pense que Jesus era tolo ou bobo. E hoje as pessoas tentam fazer de Jesus um bobo, né? Enganá-lo, querer ludibriá-lo. Não esqueça, a Bíblia diz que quem vive enganando, morre enganando. Quem vive enganando, sofre um engano na sua própria vida, tá bom? Então Jesus, ele era uma pessoa extremamente seletiva, tá? Jesus era extremamente seletivo, um mestre dos mestres, ele veio para toda a humanidade, mas ele era seletivo, ele escolhia com quem andava, ele não andava com qualquer um, ele não andava no meio de falácias, ele não andava no meio de gente que faz coisas erradas, pessoas que pensam coisas erradas. Jesus não andava com essas pessoas, não. Você imagina que os historiadores judeus, tem alguns que dizem que na época que Jesus começou seu ministério, havia cerca de 4 milhões de judeus na Judéia. E Jesus, desses 4 milhões, só escolheu 12. Dos 12, ele só ia para o monte com 4. Dos 4, só um era o que ele amava. Não havia acepção de pessoa, não pense nisso. Jesus não há acepção de pessoas. Ele apenas é seletivo. Ele escolhe com quem ele anda, ele escolhe em quem investir. Ele não investe em qualquer um. Ele não é uma curva de rio. Jesus nunca foi curva de rio. Curva de rio é que para tudo quanto é sujeira, tudo quanto é coisa bagunçada, coisa podre, né? E hoje a gente temos aí muitos cristãos que mais parecem, em vez de ser cristãos, são curvas de rio. Tem carniça parada nela, tem imundícia, tem tudo quanto é coisa ruim parado nelas, né? E tem ainda os cristãos que são dominadores, né? Aqueles que são sequestradores, né? Tem cristãos hoje que são sequestradores. Pode imaginar uma coisa dessa? Jesus nunca foi sequestrador. Ele sempre deixou as pessoas livres à volta dele para tomar as decisões que quisessem tomar, ir para onde quisessem ir. Jesus nunca aprisionou ninguém, nem espiritualmente, nem psicologicamente, nem biologicamente. Desculpe. Jesus nunca fez isso, tá bom? E hoje nós temos pessoas que dependem de que outras pessoas vivam aos pés dela. Ela precisa se tornar o Cristo dessa vida, né? Jesus, ele não era assim, tá bom? Ele era o mestre dos mestres. Se eu fosse você, eu pegava aí, abria o seu celular, pegava no Google e clica aí, quem foi Jesus, o Cristo? E você vai conhecer muito da vida dele. Vai conhecer como ele andava, como ele pensava, como ele falava, como ele dormia,
aonde ele dormia, com quem dormia. Isso é muito importante para a vida da gente. Nós precisamos ser parecidos com ele, cada dia mais. Não esqueça disso, tá bom? Eu quero ler um texto aqui, só para não ficar nas minhas palavras, né? Vai estar em Filipenses 2, do versículo 5 até o 8, tá? Diz assim, eu uso a NVI revisada e corrigida, tá bom? Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o mestre dos mestres, o grande mestre. Ele não é comparado com outros que são aí, né? Eu não estou querendo aqui ofender a religião de ninguém, porque não é esse o meu objetivo, tá bom? E nem nunca foi o de Cristo também, tá? Mas tem outros mestres aí que estão aí e dizem que são mestres de grandes multidões, mas não tinha essa vivência. Nunca morreu por outra pessoa, não se entregou por amor a outro, né? Jesus, ele morreu por mim e morreu por você. Morreu pela sua família. Ele não olhou para o meu defeito, para a minha dificuldade. Ele só apenas, né, me disse, acredita em mim. Eu tenho um lugar bom para você, eu tenho algo maravilhoso para a sua vida. E é a mesma coisa, eu digo para você, Jesus tem algo poderoso para a sua vida. Só basta você querer, só basta você agarrar isso como eu agarrei e abracei, tá bom? Eu não ando pelo conselho dos homens, nem sento na roda dos escarnecedores. Não, eu não. Eu ando com Jesus. Jesus é o meu mestre, meu grande mestre. Eu não tenho outro além dele. Não tenho outro. Jesus é o meu mestre. Amém? E não se esqueça, se você não é grato pelo que tem, você não é digno de pedir mais. Deus te abençoe.